Meu nome é Osana Araújo, sou nutricionista funcional e servidora pública da Escola de Governo do Distrito Federal. E estou aqui para compartilhar com vocês como planejar a sua alimentação no período de isolamento devido ao Covid-19. Esse momento, estamos vivendo um período de muita ansiedade. E essa ansiedade leva muitas pessoas a focar numa alimentação baseada em muito açúcar, em comfort food. Mas devemos ter muita consciência nessas escolhas, porque esses alimentos comfort foods normalmente são alimentos açucarados, industrializados, e eles envolvem, além de um mecanismo de recompensa, ou seja, você vai comer e vai querer cada vez comer mais, ele ainda prejudica muito a sua saúde e imunidade. E nesse momento precisamos manter uma integridade emocional e fisiológica. Esse é o momento de melhorar a qualidade de vida e ficar mais saudável. E para aqueles que não sabem cozinhar, é uma oportunidade agora de aprender. Não precisa ser preparações complicadas. Eu digo que aprender a cozinhar é igual a ler e escrever. Você, depois que aprende, não esquece mais. E também é um momento que permite ter mais consciência do que comemos, melhorar sua relação com a comida, desse contato com o alimento, estreitar vínculos com a família. Aproveita também para fazer uma mesa bonita, servir um café na cama, coisas que a nossa rotina do dia a dia comum, a gente não tem tempo de fazer e passa desapercebido. Então esse é o momento. Exclua os alimentos industrializados, açucarados, como refrigerante, lasanha congelada, doces muito açucarados. Eles não têm valor nutricional relevante, além de enfraquecer a sua imunidade. E como eu havia falado também, o sistema de recompensa. Então você vai querer comer cada vez mais. E se você está acostumado com esse tipo de alimentação, seja persistente, porque o seu paladar está acostumado a esses sabores. E realmente não é tão simples assim. Mas vai fazendo trocas, troca aquele seu chocolate muito açucarado por um chocolate 80% mais saudável. E em vez de comprar biscoitos prontos, cheio de gordura saturada, pegue uma receita de um biscoito mais saudável, faça com a família, coma mais frutas. As frutas a gente vai estar em casa, então pode ir lá, abrir a geladeira, porque além do sistema imunológico nesse momento, a gente precisa muito dele. E além disso, a gente não pode só pensar nesse momento. Futuramente também esses alimentos podem causar doenças crônicas como hipertensão, diabetes e outras doenças, obesidade, enfim. E antes de começar a cozinhar, tem que fazer o planejamento. O planejamento é o início da paz com a comida, porque é a partir dele que você vai começar tudo. Então a primeira etapa é fazer o seu planejamento. E esse planejamento ele começa onde? Dentro da sua casa. Você vai anotar tudo que você tem na sua despensa e tudo que você tem na sua geladeira antes de começar a fazer uma lista de compras que você vai ao mercado. Como a gente não está podendo sair muitas vezes, então o ideal é fazer a compra uma vez por semana. Seja ela pelo delivery, seja ela presencial, tomando os possíveis cuidados, né? E aí você faz um planejamento do seu cardápio semanal da sua família. Você pode até convidar a família para fazer junto com você essa lista de cardápio semanal. Pelo menos, por exemplo, café da manhã, almoço e jantar. E alguns lanches também. Você não vai poder ficar indo na padaria todo dia, né? Então, o ideal é que você faça um mini cardápio. Café da manhã, almoço. O almoço, gente, o almoço e jantar, eu não sei se todo mundo tem costume de almoçar e jantar, mas o almoço, você pode ter como base o arroz e o feijão, que é a nossa comida tradicional, não tem erro. E é prático de fazer, você pode cozinhar 1 quilo de feijão, esse 1 quilo de feijão,
pode dar até para uma semana. Você congela ele em pequenas porções e vai temperando ao longo dos dias. O arroz, ele dura até 2 dias na geladeira. Então não precisa você estar cozinhando tudo todo dia. E outra coisa bastante importante também são as sobras programadas. O que seria isso? Eu vou fazer o arroz no almoço e o que sobrar do almoço vai servir de base para o jantar. O arroz do almoço vai ser uma canja do jantar. Eu fiz uma abóbora no almoço, então vai ser um creme de legumes no jantar. E aí por assim vai, para você não ter esse trabalho todo de ficar fazendo almoço e jantar todo dia. Então você já faz o almoço e deixa a base para o jantar, certo? Aí isso você faz para a semana toda, porque você vai precisar ter uma boa programação para não faltar nada, para você não ter que ficar indo ao mercado o tempo inteiro. Então, vamos começar a lista de compras. Você vai separar a lista de compras por item, para não ficar rodando dentro do mercado. Por exemplo, alimentos secos, grãos, certo? Então, assim, alimentos secos é arroz, feijão, açúcar. Os temperos, você pode usar temperos desidratados, porque ele tem uma durabilidade maior. Leite derivados, embutidos, congelados e sucos. Então divida sua lista dessa forma. Lembrando de colocar na sua lista folhagens e hortaliças que têm uma durabilidade maior, como brócolis, couve-flor, cenoura, batata doce, pimentão, abobrinha, berinjela. São alimentos que têm uma boa durabilidade na geladeira. E folhagens também. As folhagens são repolho roxo, couve, acelga. A acelga dura dias na geladeira. E se tiver um pouco murcha, você pode colocar na água que elas voltam a ficar firmes de novo. Não igual inicialmente, mas melhora bastante. Ou senão você pode usar essas que estão mais murchinhas para fazer uma omelete, no caso. Frutas congeladas. Vocês podem cortar as frutas em porções e fazer sucos e usar esses sucos nos lanches. Também é uma ideia bastante interessante para essa falta de disponibilidade de idas ao mercado. As carnes vocês podem comprar, também sempre baseado no seu cardápio semanal, no cardápio da família. Coloque as porções que vai usar. Por exemplo, o bife deve ser separado individualmente. Porções de carne moída, já coloca a porção que você vai tirar para não ter que descongelar e recongelar esse alimento novamente. Tem um grande risco de contaminação nesse caso de congela e descongela. Enlatados, tem alguns enlatados que são uma boa opção. São aqueles enlatados que só tem o sal e um conservante, né? Só com sal ou açúcar. Então tem o milho, tem o grão de bico, a própria sardinha também, uma conserva bastante interessante que é rica em ômega 3. Então são coringas que vale a pena ter. E também alguns vegetais congelados. A gente sempre encontra no mercado ervilha congelada, brócolis, jardineira de legumes. Então é uma boa opção, principalmente nesse momento. Vamos falar um pouco do armazenamento dos ovos? Os ovos, a primeira coisa que você vai olhar é a data de validade, porque ele tem data de validade. E o armazenamento não necessariamente deverá ser feito em geladeira. Comprou o ovo, trouxe para casa, colocou a parte específica que tem lá na geladeira na porta, não coube mais, pode deixar o resto fora. O que não pode é você tirá-los da geladeira e deixar do lado de fora, que aí vai estar alterando esse prazo de validade. E com relação à higienização dos ovos, o ovo ele não pode ser higienizado todos de uma vez. O ideal é a higienização antes do seu uso, porque ele tem uma barreira de proteção. E a partir do momento que você lava a casca do ovo, você vai tirar essa barreira. Então esse ovo ele vai estar vulnerável a perder sua data de validade, a estragar, enfim. Eu sei que é uma preocupação atualmente, né, da gente estar higienizando tudo, mas o ovo vai ter essa peculiaridade. E também a geladeira vai estar muito cheia, não é
razoável que você coloque todos os ovos dentro da geladeira, então pode deixar ele fora da geladeira sem problemas. Vamos falar um pouco mais de cardápio, porque cardápio não é algo tão óbvio. E a partir dele que a gente vai fazer a lista de compra. Então, assim, ele é como se fosse a base de tudo. E quem na sua rotina normal não faz suas refeições dentro de casa, então não é algo tão simples assim, tá? Então eu vou estar aqui ajudando vocês a fazer esse cardápio. Eu fiz essa tabela para vocês terem noção de como é que a gente vai começar a fazer. Café, almoço, lanche e jantar. Poderia ser até 6 refeições. Normalmente, quando a gente tem a nossa rotina normal, poderia ser até 6 refeições. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, para aqueles que dormem até mais tarde. Mas no momento atual, não estamos tendo essa demanda energética toda para comer, para fracionar a alimentação em tantas vezes ao dia. Pode ser feito? Pode, a gente pode reduzir, por exemplo, a ceia pode ser simplesmente um chá, mas o ideal é que a gente diminua as porções e tenhamos refeições de qualidade. Aí ficaria assim, aqui a refeição e aqui o dia da semana. Daí eu fiz uma sugestão de cardápio de 2 dias, então ficaria assim, por exemplo, café da manhã. Café preto, uma fatia de pão, uma proteína, que é ou um ovo, uma fatia de queijo, uma fruta, pode ser uma fatia de mamão, ou se você achar melhor, pode ser uma porção de 1 xícara de fruta picada e 1 colher de sopa de aveia. Eu coloquei aveia, mas pode ser qualquer outra semente, pode ser linhaça, pode ser chia, exceto cereais açucarados, tá? Aí pulamos para o almoço. O almoço a gente pode fazer sempre assim para ficar fácil. Vamos ter como base o arroz e o feijão, tá? Igual eu já tinha explicado anteriormente, a gente cozinha o feijão, já otimiza o arroz e o feijão, e aí esse almoço você vai ficar focado apenas nos 2 vegetais e na proteína, tá? Então vai ser assim, uma proteína, o arroz, o feijão e 2 vegetais. Daí você já não precisa se preocupar com o almoço. No lanche da tarde, uma fruta, por exemplo. E o jantar, uma canja de galinha nesse dia. Por quê? Por que a canja? Porque eu já fiz a minha sobra programada. Como eu usei frango no almoço e arroz, aí eu já programo o jantar, certo? Então ficaria assim, ó. Esse aqui é um cardápio de um dia. Aqui é o jantar. Aí vamos para o segundo dia, outra opção. Por exemplo, tem gente que gosta de café com leite. Então, na terça, por exemplo, digamos que é o café com leite. É meu costume comer café com leite, por exemplo. Então, 1 xícara de café com leite, cuscuz, 3 colheres de sopa, 1 ovo e 1 xícara de fruta picada. Pode colocar também a farinha de aveia. Almoço, aí a gente já muda a proteína, certo? Continua o arroz e o feijão. Eu coloquei uma sugestão de 3 colheres de sopa de arroz, 1 concha rasa de feijão, isca cebolada e os 2 vegetais, que no caso vai ser abóbora e couve, esse já sendo o cardápio da terça-feira. E o lanche, uma vitamina de frutas, certo? No jantar, para as famílias que não têm costume de jantar, eu coloquei um sanduíche. Pensando no seguinte, um sanduíche natural. Por quê? Porque eu usei a isca de carne no almoço, então a mesma isca de carne do almoço vai servir para esse sanduíche do jantar, que vai ser um sanduíche de isca de carne com salada crua e de sobremesa uma laranja, porque a gente precisa consumir frutas ao longo do dia para ter esses alimentos como fonte de vitamina C, de antioxidantes, tá? Para proteger nosso sistema imunológico.